E, enfim, tenho muitas dúvidas sobre o que o Flamengo vai fazer no Campeonato Mundial. Independentemente do Real Madrid, qual vai ser o adversário, seja qual for o adversário, o Flamengo vai precisar competir. O Flamengo vai precisar jogar e vai precisar marcar. Vai precisar ser um time sem a bola que... A preparação não foi a ideal para esse Mundial. Sabe que eu tô curiosa? Porque isso apareceu agora, depois do jogo contra o Palmeiras. É verdade. Exatamente. Exatamente. Poderia ser muito melhor, você percebe? Poderia ser do jeito que você fala. Poderia ser o hegemônico, poderia ganhar tudo. Mas com essa galera comandando, esquece. E vai começar a temporada, como o Pacini falou, pode até ser campeão. Ô Arnaldo, só quero ver se o Flamengo vencer o Mundial. O que você vai falar? O Flamengo se preparou bem para a disputa do Mundial de Clubes? Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Separei aqui para você um trechinho do G4 Band Esporte do canal Band Esportes. Link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube, Band Esportes. Cara, é o seguinte, vamos ver aí o que os comentaristas vão falar sobre a preparação do Flamengo para o Mundial de Clubes, contando o período de férias, contando também os jogos de Campeonato Carioca e a disputa da Supercopa do Brasil. E o que disse Vitor Pereira na última entrevista? Ele falou que o Flamengo não está totalmente preparado e que ele ainda não teve tempo suficiente para fazer o Flamengo jogar como ele quer. Muito bem, cara, quero pedir já o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal se você é Flamengo, se você é Mengão, tudo que a imprensa fala do Flamengo eu trago aqui pra vocês. Muito bem, vamos ver aqui então o que eles falaram do Flamengo no Mundial de Clubes. Vamos lá, simbora. Vamos começar com o Flamengo. O Flamengo desembarcou no Marrocos nessa sexta-feira. Aqui no Brasil teve a Aeroflá e tudo mais. Sensacional. Todo mundo seguindo. Aeroflá Noturno foi pela primeira vez. Aeroflá Noturno pela primeira vez. Foi top. Galera hein? já desembarcou lá no Marrocos. Vamos conferir a agenda do time do Vitor Pereira para os próximos dias. Hoje, Boa. treina hoje, chegou lá, mas treina hoje. Sábado e domingo no estádio Prince Moulay El Hassan, em Rabat. Tá? Viaja para Tanger na segunda-feira e joga na terça contra ou o Wydad ou o Al Hilal. Esses dois times se enfrentam. O vencedor desse confronto pega o Flamengo. O Wydad é do Marrocos mesmo, então tem uma questão da torcida enlouquecida, empurrando o time. E o Al Hilal é o time, me parece, tecnicamente melhor, é o time do Michael. Isso. Né? É. Muito bem, no desembarque lá no Marrocos, Massini, a questão, o Vitor Pereira falou, a preparação não foi a ideal e tá. É isso que está no centro do debate do rubro-negro neste momento. Que a preparação talvez não tenha sido a melhor possível, com 60 dias de folga e tudo mais, que aconteceu desde o fim da temporada passada, quando o Flamengo já sabia que teria o Mundial e agora que o Mundial chega efetivamente. Muito bem. Marcos Braz apostou, né, que o talento individual seria suficiente para começar o ano, já que, como estou dizendo aqui, Marília também, Arnaldo também, você mesmo, âncora, tivemos 66 dias de preparação. Você vaticinou. Isso. Então, assim, o Palmeiras equilibrou bastante a participação dele no Mundial pela preparação que fez antecipada. Perfeito. Né? Cortou as férias dos jogadores, diminuiu e tal, foi uma semana só e depois a equipe já entrou na preparação. E o Flamengo, na cabeça do Marcos Braz, que estava concorrendo a deputado federal, né? Não se elegeu. O que isso tem a ver, cara? Tava tudo bem, ele ia contratar um reforço nível mundial, lembra das palavras dele? Veio o Gerson. Não tô defendendo o Marcos Braz, não, mas o que política tem a ver com o Mundial de Clubes, cara? Durante a campanha, e não contratou. O reforço nível para jogar o Mundial não veio. Gerson. E o que o time mostrou, né, nesse início de temporada? Uma desconexão física, o time está bem, está lento. O Campeonato Estadual do Rio de Janeiro ainda é pior que o nosso aqui em termos de qualidade técnica. Não há sparring. O Flamengo quis empurrar os clássicos lá para frente. E o Flamengo chega ao Marrocos sem a gente ter uma exata noção do que esse time pode jogar, sem contar a questão
individual e técnica que é brilhante, maravilhosa, como a gente sempre enfatiza aqui, eu faço questão de enfatizar. Então, um treinador que acabou de chegar, um treinador que pensa diferente do que o Flamengo pensa em termos de montagem de time, um treinador que está cada vez mais borocochô, né, tristinho, para baixo. E, enfim, tem muitas dúvidas sobre o que o Flamengo vai fazer no Campeonato Mundial. Independentemente do Real Madrid, qual vai ser o adversário, seja qual for o adversário, o Flamengo vai precisar competir. O Flamengo vai precisar jogar e vai precisar marcar. Vai precisar ser um time sem a bola que ainda não foi nesse início de temporada e Isso é verdade. Mostrou o final do ano passado que estava também com dificuldade. Então são essas as questões. O Flamengo pode voltar campeão do mundo? Pode, sem dúvida nenhuma que pode. Mas o início realmente gera muitas dúvidas para quem faz esse tipo de análise, como a gente faz aqui. Às vezes o torcedor fica bravo, não gosta do que a gente está falando. Marília, foram 60 dias de folga e tal. O Flamengo botou agora, todo mundo já sabia que ia ter mundial. Mas foram exatamente as palavras do Vitor Pereira. A preparação não foi a ideal para esse mundial. Sabe que eu tô curiosa? Porque isso apareceu agora, depois do jogo contra o Palmeiras. Exatamente. Porque quando o Vitor Pereira foi anunciado técnico do Flamengo, no fim de novembro, quando os jogadores, alguns se apresentaram no dia 14 de dezembro para alguns testes, não os que foram à Copa do Mundo, todo mundo falou o quê? Inclusive o Vitor Pereira na apresentação. O quê? O time ia se preparar para o Mundial. Para os jogos importantes, para as decisões do ano, que era dia 28, ainda era dia 29, depois virou dia 28, e depois o Mundial. E eu não acho que a preparação seja ideal, mas acho conveniente falar sobre isso agora. O Flamengo embarca para o Mundial com a torcida empolgada, como a gente viu ontem, né? Parecia que ia ser um pouco mais tímido, mas as pessoas que foram fizeram uma festa muito bonita no embarque internacional ali do Galeão, com um discurso que a questão é a semifinal. Mas não é um campeonato de semifinal, é um campeonato que inclui uma final. Não é favorito. E essa é uma situação diferente para o Flamengo. O Flamengo entra em todos os campeonatos como favorito, nesse não entra, certo? Mas estou achando curiosa, de verdade, e talvez conveniente, a palavra não é essa, mas é o que mais próximo chega. Agora vamos lembrar que a preparação não foi ideal. O Flamengo se classificou para o Mundial Interclubes no dia 29 de outubro. Poxa, não foi ideal, de quem é a culpa? Levanta o dedo aí quem errou, então. Dia 29 de outubro ganhou de 1-0 do Atlético Paranaense. E olha, não foram Pedro e Gabigol, que eles estão com a mão levantada ali na foto. Não, é porque eu acho engraçado, entendeu? Esse ano dava. Esse ano dava. Tirando Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro, jogadores do Flamengo, que foram à Copa do Mundo, todos eles voltaram no começo de dezembro também. Ninguém voltou dia 18 igual o Messi. Né? Ninguém. Não tem nenhum argentino que tenha voltado, nem nenhum francês. Dia 29 de outubro, o time... Aliás, antes até já era favorito. Quando saiu a final da Copa da Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense, era 7-3. Já existia uma possibilidade. Olha, se a gente ganhar, nós vamos fazer o quê? Com Dorival, sem Dorival, sei lá como é que ia ser. Então, eu acho que agora, assim, não foi aí ideal. Por que, então, não foi ideal? Porque se ganhar... Ninguém vai lembrar do que foi dito nesta semana. E eu vou repetir, não foi a ideal. Tem vários problemas, inclusive, talvez a decisão de não ter feito o clássico antes de viajar, mesmo sendo começo de temporada, um começo de temporada diferente. Né? Não é um começo de temporada de alguém que não tem título para disputar, não é o começo de temporada do São Paulo, do Corinthians, do Atlético Mineiro, é o começo de temporada do Palmeiras e do Flamengo, que tinham um título para disputar. Então, você tem um jogo importante para disputar, você tem que se preparar de uma forma diferente mesmo. Fazer uma preparação diferente não significa nada, o Palmeiras não ganhou também. Não é isso. Só que é um torneio, e quando é o torneio, você está indo lá para disputar. Você não está indo lá para passar da semifinal. Você está indo lá para ganhar. E claro, vou repetir, não é favorito. E é muito desconfortável para o Flamengo uma situação como essa, porque além de tudo ela é pouco provável que tenha acontecido. Em todos os últimos campeonatos que o Flamengo entrou, ele entrou como favorito. Mesmo não tendo ganho, ele entrou como favorito.
Então, o Vitor Pereira falar que não foi a ideal, qual que seria, então? Eu gostaria de fazer essa pergunta na sequência, dele responder isso numa coletiva. Eu gostaria de perguntar, então, qual seria ideal? A ideal teria sido você poder ter se apresentado antes, os times ter se apresentado antes, não ter dado férias, não ter trocado de preparador físico, coisas que aconteceram no interim, 14 de novembro, quando acabou o Campeonato Brasileiro. E alguns jogadores do Flamengo já haviam sido dispensados, depois do Palmeiras ter sido campeão brasileiro, do Flamengo ser campeão da Libertadores. Jogadores do Flamengo saíram de férias. Então, de quem é a culpa? Sabe uma coisa que eu acho interessante? Que apontar antes, antes, né? É melhor, né? Mas da minha parte aqui, que é o seguinte. Você deveria ter pensado em ter elevado o nível de competição do Flamengo logo agora. É isso. Se, de fato, como parece que era, a prioridade ganhar o Mundial. Né? Eu entendo que o jogo contra o Palmeiras acabe ficando em segundo plano pela Copa em si, pela taça, pela premiação e tal, não pelo adversário, aí ganha essa conotação que ganhou, né? A ponto de gerar ruído lá no Flamengo, problemas e tal, mas o Flamengo poderia ter feito pelo menos um clássico antes de embarcar, e além do jogo contra o Palmeiras, porque você precisa trazer um nível de competitividade, se não parecido, mas de alguma forma que traga um nível de competição para o jogo, que não foi o jogo contra o Boa Vista, senhores. O jogo contra o Boa Vista, né, não foi. Então, poderia ter o Flamengo pensado isso um pouco com uma certa humildade a mais, né? Joga os clássicos lá para frente. Nosso objetivo é o Mundial, vamos jogar com o Palmeiras, já tá bom. E me parece que isso está no habitat do Flamengo. Quando a gente ouve Marcos Braz falando ano passado e ouve ele vem aí, Real Madrid, a sua hora vai chegar. Então, este habitat da gestão, né, onde esses sinais que habitam a gestão do Flamengo, é que levaram a má preparação. Segundo o próprio Vitor Pereira. Se não foi ideal, não foi boa, certo? Se não está voando, não foi boa. E isso me espanta porque o Flamengo tem as mesmas condições do Palmeiras de antecipar tudo e fazer o time voar o ano inteiro. Não tem. Em termos de grana, deveria ter, né? Dinheiro não é tudo na vida, né? Então, mas me espanta não ter. Para mim não espanta. Por que não tem? É isso que me deixa espantado. Porque não tem comando. Um clube que troca de técnico a cada 6 meses não tem uma linha. Não tem, de novo, aquilo que a gente sempre conversa aqui. O Pereira está fazendo um mês de Flamengo não hoje. Basta, exatamente, não basta. No dia 3, né? Por que o Palmeiras, o ano passado, antecipou tudo? Porque o comandante conhece tudo lá há muito tempo e aí faz sentido. O que o Abel fez esse ano para compensar? Deu mais férias. Ele só tinha um desafio, mas deu mais férias sem não estar preparado para o jogo da Supercopa. Tá tudo na cabeça. Não é porque o Abel é genial. Só por isso. É porque ele está há 3 anos no mesmo clube. Então ele já sabe as coisas. O Vitor Pereira, além de ter recém-chegado, mais um recém-chegado, o jeito que ele chegou tinha todas as inconveniências, né? Ele não poderia se desvincular do Corinthians, não podia nem ser anunciado oficialmente até o final do ano, mas vamos combinar que ele antecipasse a preparação física do time, né? A apresentação e tudo mais. Para não dizer que estava tudo previsto, Tironi, nós só ficamos sabendo que teria Mundial de Clubes no Marrocos durante a Copa do Mundo, certo? Depois que o Marrocos fez sucesso. Os caras do Flamengo já estavam de férias, quando foi definido que teria Mundial em fevereiro, certo? O Real Madrid também ficou sabendo e tudo mais. Agora, o Flamengo sabia que no primeiro bimestre ele jogaria a Supercopa, o Mundial e a Recopa. Isso ele já sabia. Não sabia exatamente quando, mas sabia que... Então, o começo da temporada para o Flamengo é diferente de qualquer time brasileiro. E dar o mesmo número de dias de férias para os jogadores é uma estupidez e uma falta de comando. Porque nessa hora os caras não aparecem. Na hora de apresentar o jogador Gerson, ou a hora de dizer que o Vitor Pereira está vindo para o Flamengo, mas que não tem nada contra o Corinthians, estava todo mundo lá presente.
De novo, o Flamengo, o sucesso do Flamengo nesses últimos tempos não tem nada de planejado. É tudo por acaso. Por acaso de reunir os melhores jogadores brasileiros num time de futebol. Poderia ser muito melhor, você percebe? Poderia ser do jeito que você fala. Poderia ser o hegemônico, poderia ganhar tudo. Mas com essa galera comandando, esquece. E vai começar a temporada, como o Pacini falou, pode até ser campeão. Ô Arnaldo, só quero ver se o Flamengo vencer o Mundial. O que você vai falar? Mundial, porque às vezes é aleatório. O Real Madrid está cheio de problemas, como aliás, provavelmente estaria. Quando saiu a definição do Mundial, a gente já sabia que o Real Madrid ia jogar contra o Liverpool logo depois e estaria pensando no Liverpool. Além disso, saiu o confronto da Copa do Rei contra o Barcelona. Além disso, os jogadores se machucaram, então o Real Madrid vai mutilado. Vai, com a cabeça em outro lugar. Mas tem o jogo da semifinal. E aí a preocupação do Vitor Pereira, do Landim, do Marcos Braz, do Gabigol e do Pedro é não chegar na final. Eles não estão com medo de não ganhar do Real Madrid, eles estão com medo de não disputar a final. Esse é o discurso. E quando um clube brasileiro não chega na final, é bomba. Esquece. Esquece a preparação. Aí falar que não está preparado é para um eventual fracasso na terça-feira. É isso que está em jogo. A responsabilidade do time brasileiro é na semifinal. Né? É contra o time marroquino ou contra o time árabe. Não é contra o Real Madrid. Se chegar contra o Real Madrid é lucro. Tudo que acontecer ali, fora perder de uma forma, e não vai perder se tiver o confronto de uma forma, porque o Real Madrid não está sobrando, mas a preocupação dos caras, depois de tomar 4 gols do Palmeiras, 4 gols, é não passar para a final do Mundial. E aí todo o planejamento, trabalho, o Vitor Pereira chegando, ele sabe por que o Vitor Pereira está tão desconfortável no comando do Flamengo, acabrunhado. Pela saída do jeito que foi do Corinthians, pela imagem que ele tem hoje no país, e por ele saber que qualquer coisa que ele tente fazer de forma autoral no Flamengo, como os seus antecessores, provavelmente não vai ter sucesso nem respaldo para fazer. Agora, quando ele decidiu lá em Paraty ou Trancoso assinar o contrato com o Flamengo, ele sabia de tudo isso. Ele não tinha um ano de Brasil, enfrentou o Flamengo várias vezes, sabe como é que é o Flamengo? Ou deve ter perguntado. O preparador físico dele era o preparador físico do Jorge Jesus. Aliás, também parecia que estava tudo em casa. Não, vamos trocar o preparador físico. É óbvio que para o Flamengo disputar o Mundial e a Supercopa era melhor que o Dorival tivesse ficado. Não? Fica. Aí depois, se não ganhar, for mal, tal, troca. Antes do Brasileiro. Mesmo com o time meio rastejando ali no final? Tá melhor lá ou tá melhor agora? Aliás, Aliás, se o Dorival soubesse que ia ficar, ou se tivesse uma reunião de planejamento, provavelmente, sabe o que ele faria? Se tivesse comando naquele lugar, era assim, não, acabou o jogo contra o Atlético Paranaense, vocês estão de férias. Vai embora todo mundo de férias para voltar antes e treinar. Não é para ficar jogando, vamos dar satisfação pro torcedor aqui, 60 mil contra o Avaí. Nada, põe o sub-20, já ganhou como o Palmeiras fez outras vezes. Acabou o ano do Flamengo. Mas não, ficou ainda, não, vamos dar um tchauzinho pra torcida, vamos lá, sai de férias e cumpre o calendário que todo clube brasileiro cumpriu. Vamos lá então, galera. Cara, nem sei por onde começar, viu? Sabe por quê? Porque se o Flamengo vencer o Mundial, a gente vem aqui e descasca esses antes, né? Esses comentaristas aí que detonaram agora a diretoria do Flamengo e também o Vitor Pereira. Se o Flamengo não vencer, eles estão certos. É complicado demais, cara. Cara, acho eu que o Flamengo geriu mal esse processo de preparação para o Mundial de Clubes. Voltando muito tarde, galera. O Flamengo jogou a última partida do Campeonato Brasileiro dia 13 de novembro, né? Se voltasse dia 15 de dezembro, eles teriam 1 mês e 2 dias de férias, correto? 1 mês de férias é o suficiente para o jogador descansar, distrair, relaxar com a família, curtir as suas férias, né? Estava tendo a Copa do Mundo. Não é normal ter Copa do Mundo em novembro a dezembro, né? Então, foi um ano atípico. Teve a Copa do Mundo e daí eles prolongaram as férias, voltando depois do Natal, no dia 26 de dezembro. Mas, aí que eles falam que o Flamengo não tem comando. Por quê? Não tinha técnico, porque demitiram o Dorival Júnior. E com a contratação do Vitor Pereira,
estando empregado no Corinthians, ele não poderia assumir o Flamengo no dia 26 de dezembro, nem no dia 15 de dezembro, só no dia 2 de janeiro. Ou seja, perdemos esse tempão e com isso a preparação do Flamengo foi encurtada e o Vitor Pereira soltou essa pérola, falando que o Flamengo não está bem preparado, não teve tempo para preparar o time, que precisa de mais tempo para fazer esse time funcionar como ele quer, né? Ou seja, cara, tudo errado, né? Tudo errado. Porque a final da Libertadores foi dia 29 de outubro. Se você pegar do dia 29 de outubro ao dia 29 de dezembro, dá 2 meses. Eles tiveram praticamente, galera, 2 meses de férias. Por quê? Alguns jogadores jogaram aquele último jogo contra o Avaí, que era o jogo de despedida dos Diegos Ribas e Diego Alves, né? E ali, cara, Gabigol voltou, mas eles já estavam de férias e voltaram só para a despedida dos Diego. Para aquele jogo contra o Avaí no Maracanã, lotado, na despedida dos Diegos, e a gente perdeu para o Avaí. Meu Deus do céu. Pois é, cara, por isso que eles estão falando esse tipo de coisa. Se o Flamengo vencer o Mundial, tá tudo perfeito, tudo certo, maravilhoso. Agora, cara, vamos bater na madeira aqui, ó. Bater 3 vezes na madeira. Deus o livre, se o Flamengo perder esse Mundial, a diretoria será cobrada pela torcida, porque a preparação do Flamengo foi toda comprometida, foi toda errada, né? E daí vão criticar por que contrataram o Vitor Pereira, por que não continuaram com o Dorival Júnior. Só que se ganhar, tá tudo certo. É isso, cara. Não tem como a gente saber o que vai acontecer no futuro, né? Ainda eu não descobri como fazer essa mágica aqui, igual os videntes, né? Tem vidente aí falando que o Real Madrid será o campeão, né? Mas eu não acredito em vidente não, cara. O futuro pertence a Deus, é isso aí. Estou aqui para trazer o que a imprensa está falando do Flamengo, valeu? Tamo juntos, mais tarde tem mais vídeo aqui, deixa o sininho ativado para a gente trazer mais novidades aí sobre o Mundial de Clubes. Saudações rubro-negras, fui!